hoje, de que nós vamos falar? Eu vou trazer para vocês um conhecimento sobre as super ferramentas de inteligência analítica que você precisa dominar para poder gerar valor para a empresa e dessa forma fazer uma diferença para a tomada de decisão executiva, para a tomada de decisão estratégica. Então vamos falar sobre essas ferramentas de inteligência, certo? E aí a primeira consideração é o seguinte: aonde está o glamour? Na questão de ferramentas tecnológicas ou em outros tipos de ferramentas? Aonde deveria ser colocado o glamour? Porque realmente a gente vê que o conhecimento técnico de ferramentas tecnológicas muitas vezes é glamourizado, não é mesmo? Pois é, mas será que isso faz sentido? Ou será que o glamour deveria ser colocado em outro tipo de conhecimento, um conhecimento muito mais analítico, estratégico e executivo? Pois é, ali que está o glamour, de verdade. Então, isso é uma primeira consideração. Vamos abaixar um pouco a poeira nessa questão. E, para quem não me conhece ainda, eu sou a Armelle, mas eu sou conhecida como Mel, e eu tenho mais de 20 anos de campo de batalha nessa área de inteligência analítica. Eu fui funcionária de algumas empresas multinacionais, me tornei gerente aos 25 anos de idade, ao desenvolver, ao criar um método de inteligência e que fez toda a diferença para essa multinacional, que foi a Alcatel Telecomunicações, tá certo? E depois eu continuei trilhando essa carreira executiva, até que, uns 15 anos atrás mais ou menos, eu me tornei consultora de empresas, principalmente de grandes e médias empresas, e eu ajudo empresas a estabelecerem essas práticas de inteligência analítica para embasar decisões. Eu capacito profissionais como vocês, multidisciplinares, multiáreas, multifuncionais, no desenvolvimento de competências analíticas, estratégicas e executivas, porque são competências hoje valorizadas no mercado, independentemente da sua função na empresa. Verdade é essa. Então, hoje, qualquer profissional precisa desenvolver essas habilidades, que inclusive são habilidades do futuro. Mas será que o futuro a gente não está vivendo ele? Pois é, a gente já está vivendo o futuro já faz um tempo. Então, são habilidades, na verdade, do momento que você precisa ter. Se você quiser crescer profissionalmente. Se você quiser se tornar um profissional cobiçado pelo mercado. Não somente um profissional da empresa. Ah, Mel, mas eu gosto da empresa onde eu trabalho. Pois é, pode gostar. Tá ótimo. Mas ao você desenvolver essas competências, você não vai ficar alienado a uma só empresa. Faça seu tempo valer na empresa onde você está. Mas o dia que for que você precise ir buscar outras oportunidades, você vai ter essas oportunidades atrás de você, tá certo? Graças a essas habilidades. São habilidades que constam dentre as primeiras da lista de fontes reputáveis, como o Fórum Econômico Mundial, a McKinsey, a Accenture, Gartner, etc, etc. Então, são competências assim, não dentre as competências. São as primeiras da lista, gente. Para a gente entender dessas duas super ferramentas, isso é a primeira consideração. Da gente entender que para que a gente cresça profissionalmente, para que a gente seja percebido como um potencial executivo, não é o conhecimento técnico que vai ser suficiente. O que é um conhecimento técnico? Conhecimento de Power BI, um conhecimento de Tableau, de ferramentas diversas que valem a pena conhecer. Eu fiz esse investimento nesse conhecimento, porém não é esse conhecimento que vai te promover. O conhecimento que vai te promover vai muito além desse conhecimento técnico, é um conhecimento analítico, estratégico e executivo. São as três frentes em quais você deve investir. E aí o resto, toda a questão técnica vai vir de forma complementar, mas não é a essência. Inclusive, não é a essência da parte ferramental de inteligência analítica. Então vamos entender qual é a essência. Quais são essas duas super ferramentas de inteligência analítica? Porque tem duas. Anote isso, veio com seu caderno, com sua caneta, é importante sempre, né? Vir preparado. São metodologias e técnicas analíticas. Isso são as duas super ferramentas
da inteligência analítica. Por quê? Porque graças ao uso dessas ferramentas, você vai conseguir ajudar sua empresa a resolver problemas de negócios, problemas diversos, problemas atrelados, talvez, ao alcance de certas metas complexas, problemas também atrelados à garantia do aproveitamento de uma oportunidade ou da mitigação de um risco que pode surgir lá fora no ambiente externo à organização, ou problemas ainda voltados para garantir o direcionamento assertivo do rumo da empresa para próximos momentos. E são problemas multidisciplinares, problemas que surgem toda hora, não é mesmo? Em diversas áreas. Então, quando você usa essas duas super ferramentas, você vai conseguir, de forma concreta, resolver esses problemas. Problemas na sua área, obviamente. Você vai desenvolver um conhecimento que vai te tornar um líder estratégico, um profissional capaz de endereçar problemas complexos. E vamos combinar, os problemas que a empresa enfrenta tendem a se tornar cada vez mais complexos, não é mesmo? Devido a todo o grau de incertezas que cerca a empresa, devido ao dinamismo do mercado em qual a empresa está inserida. Então, problemas só crescem em termos de complexidade. E por isso, da importância de você investir no conhecimento certo, nesse conhecimento ferramental de metodologias e técnicas analíticas. Porque com isso, você vai ter tudo em mãos para poder ajudar a empresa e assim a alta liderança a resolver problemas de negócio. E como que essa alta liderança resolve esses problemas? Bom, ela precisa de insights analíticos e estratégicos. E é ali que você vai desenvolver esse seu papel estratégico. Você vai se tornar capaz de entregar esses insights altamente analíticos e estratégicos e que vão ajudar essa alta liderança a embasar suas decisões. Então, são ferramentas de inteligência analítica que vão te permitir fazer uma entrega de valor para a tomada de decisão executiva e, com isso, claro, demonstrar seu valor para a empresa. E aí, então, vamos entender para que serve uma metodologia. Esse primeiro tipo de ferramenta. Para que serve uma metodologia, afinal das contas? Uma metodologia, anote isso, serve para estruturar projetos analíticos. Eu desenvolvi uma tal metodologia que é o modelo dinâmico e que me permitiu mostrar logo cedo na minha carreira o antes e o depois para a empresa que havia me contratado, que era a Alcatel Telecomunicações aqui no Brasil. Eu era recém-chegada, fazia 6 meses que eu estava no Brasil, trabalhando numa outra empresa, e aí eu tive essa proposta para ir trabalhar. E graças ao uso dessa metodologia que eu criei, eu consegui entregar inteligência para a empresa e eu fui imediatamente promovida para um cargo de gerente de gestão de análise de mercado. Eu tinha 25 anos, eu era estrangeira, eu tinha um sotaque mais pesado ainda do que agora, tá certo? Difícil imaginar, né? E com essa metodologia eu consegui, então, demonstrar meu valor para a empresa. Certo? Então, uma metodologia, ela serve para isso, ela serve para estruturar o nosso pensamento, estruturar projetos de inteligência analítica. Então, fundamental você escolher e dominar uma metodologia. Sem isso, você vai ir às cegas na produção de inteligência, você vai se jogar na coleta, na análise de dados, porém sem norte, sem entender quais são as dimensões analíticas que você precisa considerar justamente para conduzir sua análise de dados e extrair inteligência para embasar decisões estratégicas, tá certo? E o segundo tipo de ferramentas é técnicas analíticas. E essas técnicas analíticas, de forma complementar ao uso de uma metodologia, vão te ajudar a transformar dados em inteligência, ou seja, em opções e recomendações, em direcionamentos assertivos para a tomada de decisão. E aí, nós temos mais de 100 técnicas analíticas à disposição. Então, claro, no início, o que a gente vai fazer? A gente vai se criar um conjunto inicial, né, de técnicas. Algumas, 4, 5, 6, que vão ser técnicas amplamente aplicáveis à resolução de diversos problemas de negócio, tá? De forma analítica, de forma estratégica. E aí você vai aplicar esses modelos analíticos e eles vão te ajudar a chegar até a geração de opções e recomendações. Essas técnicas analíticas, uma consideração importante é que não são modelos do tipo SWOT.
ou do tipo análise de cenários, ou do tipo BCG. Não, porque essas técnicas analíticas, elas foram desenvolvidas para outras finalidades que não são de inteligência analítica. Técnicas analíticas de inteligência são diferentes. Às vezes a gente empresta esses modelos existentes e a gente adapta eles à realidade analítica, de inteligência analítica, tá? Porém, a gente não usa esses modelos ao pé da letra, porque eles não foram feitos para geração de inteligência analítica. Então a gente precisa escolher esse conjunto inicial e a gente precisa dominar esses modelos, porque sem isso não há como produzir inteligência analítica. Claro, quando a gente tem esses modelos analíticos, a gente vai ter que se criar um quebra-cabeça analítico, ou seja, a gente vai ter que acoplar de diversas formas técnicas analíticas que vão nos ajudar a resolver esses problemas que a empresa enfrenta. E uma coisa muito importante também, quando a gente começa a desenvolver essas habilidades analíticas, é que a gente também se torna capaz de criar novos modelos analíticos. Isso faz muito parte do meu trabalho, inclusive, esse trabalho de consultoria que eu lhes mencionei, que eu faço para empresas. Então, empresas me contratam para ajudar a estabelecer essa prática de inteligência analítica e muitas vezes também para desenvolver projetos piloto que vão já contemplar a resolução de problemáticas que a empresa tem. E com isso, eu desenvolvo técnicas analíticas sob medida, porque com essas competências, você se torna capaz de criar novos modelos analíticos para ajudar a empresa a resolver suas problemáticas. Então, gente, fundamental você se lembrar, você anotar. São dois os tipos de ferramentas que você precisa dominar a qualquer custo quando você quer gerar inteligência analítica. Metodologias e técnicas analíticas, tá certo? E aí, de forma complementar, conforme eu mencionei, vocês vão poder também incorporar ferramentas de ordem mais operacional. E aí, nós temos um leque muito grande. Em quais tipos de ferramentas técnicas vale a pena investir seu tempo, seu dinheiro? Então, tem várias possibilidades. Ferramentas que vão te ajudar com a coleta de dados, com a pesquisa, com o levantamento de dados. Então, aqui tem diversas possibilidades. Ferramentas também que vão te ajudar com a manipulação de dados. Então, aqui você vai poder também dominar ferramentas de linguagem de dados, SQL, BI para automação, ferramentas de limpeza de dados. Ferramentas estatísticas. Então, a questão estatística ela não é negligenciável quando a gente quer gerar inteligência analítica. Ferramentas de extração de dados, de gestão de dados, que nem SAS, Python, R, Orange, Google Analytics, entre outras ferramentas dessa natureza. Ferramentas também de visualização de dados, Tableau, Power BI, ClickSense, MicroStrategy, etc, etc. Ferramentas de dashboards, né? De painéis de indicadores. Ferramentas que vão te ajudar também a disseminar essa inteligência. Então aqui, né? Desde uma coisa bem simples que nem o PowerPoint, que já está batido, não é mesmo? Como ferramentas que nem o Canva. Canva é uma ferramenta fantástica, ao meu ver. De forma autônoma você consegue criar diversas artes, design, apresentações, etc. Mas ferramentas que vão te levar para um nível de inteligência são outras, são metodologias e técnicas analíticas. E essas ferramentas técnicas, tecnológicas, elas vão vir complementar, mas não é aonde você deveria colocar seu foco inicialmente. Seu foco inicial deveria estar na aprendizagem de metodologias e técnicas analíticas de inteligência. E quais profissionais deveriam investir nesse conhecimento? Profissionais que nem você, multidisciplinares. Esse conhecimento, a aquisição dessas habilidades analíticas, estratégicas, elas não são reservadas a profissionais de uma área de estratégia ou de uma área de inteligência dentro da empresa. Qualquer um hoje pode muito bem desenvolver essas habilidades. E aí, para você poder, claro, embasar decisões pertinentes dentro da sua área, dentro da sua realidade. Então você pode muito bem desenvolver essas habilidades analíticas e estratégicas. Então, gente, nada de glamorizar a tecnologia. Isso não é tudo. Você pode ter cientistas de dados na sua empresa, mas isso morre na praia. Essa ciência de dados morre na praia se você não for capaz de extrair inteligência de todos esses dados. E essa extração de inteligência, ela se dá através do uso dessas ferramentas de inteligência analítica. Isso que é a essência da parte ferramental.
Importante não misturar tudo. Se você é um profissional analítico, um profissional de inteligência ou almeja se tornar um profissional analítico, então você tem que produzir o quê? Inteligência, não dados, não informações. E essas ferramentas técnicas e tecnológicas, elas tendem a produzir, a organizar, a manipular dados. Essas ferramentas não extraem inteligência. A ferramenta que extrai inteligência é essa, graças ao uso de metodologias e técnicas analíticas, de inteligência analítica, certo? Por isso, invista na aprendizagem das ferramentas certas, na ordem certa. Não deixe de aprender, de desenvolver seu conhecimento técnico, mas antes disso, de forma guarda-chuva, invista no desenvolvimento de competências analíticas e estratégicas. Isso vai te promover, porque isso realmente vai te permitir fazer uma diferença para a tomada de decisão executiva. Você entregar valor para a alta liderança e não simplesmente relatórios de dados e informações não acionáveis, tá certo? Então, é isso. O que você está esperando? Desenvolva as habilidades. Então, merci et à demain!